Que não existe família perfeita, todos nós sabemos. Apesar de muita gente pensar que a família cristã é como propaganda de margarina, a verdade é que enfrentamos diariamente desafios e lutas para viver em paz com nós mesmos, com o próximo e com Deus. As histórias bíblicas não escondem os problemas que famílias importantes tiveram. Os dramas familiares acontecem há muito tempo e a palavra nos aponta caminhos de graça para a transformação. Para cada família desajustada, disfuncional e imperfeita, existe uma graça perfeita e superabundante. Deus quer restaurar relacionamentos, criar vínculos e estabelecer a cultura do reino dentro da sua casa. Famílias imperfeitas, graça perfeita. Glória a Deus, queridos, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com a vida da igreja, amém? Obrigado, Hugo. Deus abençoe cada um de vocês. Queridos, feliz em estar aqui mais essa manhã para partilhar com os irmãos a palavra do Senhor. Nós estamos na série de mensagens Famílias Imperfeitas, Graça Perfeita. Essa é a mensagem de número 5. Na mensagem de número 3, foi eu que preguei, nós falamos sobre Jacó. Só que nós falamos ali um pouco sobre os problemas que ele teve na sua família de origem e logo depois nós pulamos para toda a dificuldade que ele teve com os filhos. Falamos do favoritismo dele por José e a ausência de limites dele nos demais filhos. Ou seja, houve ali uma certa lacuna. Que lacuna é essa, pastor? Como foi a relação de Jacó com as suas esposas? Então é isso que a gente deixou lá na mensagem número 3 e vamos retomar agora na mensagem número 5, amém? Então o tema da minha mensagem nessa manhã é o amor que a família precisa. A história de Jacó, Raquel e Lia. E para me acompanhar nessa jornada, eu convido você a abrir a palavra do Senhor no primeiro livro, o livro do começo, o livro de Gênesis, capítulo 29. Nós vamos ler nesse primeiro momento Gênesis 29, a partir do verso 9 até o verso 11. E aí eu peço que você continue com a sua Bíblia aberta em Gênesis 29, que a gente vai ler mais um trecho logo à frente. Se você nos visita nessa manhã, seja muito bem-vindo à Igreja Batista Memorial. É um grande privilégio, é um prazer ter você aqui conosco. A gente espera de todo o coração que você se sinta aqui nesse lugar amado e acolhido. Amém? E você que nos assiste nessa manhã, seja na sua casa ou em qualquer outro lugar, fique conosco até o final. Tenha certeza que o Senhor vai falar poderosamente ao seu coração através dessa palavra. Então vamos lá, irmãos. Gênesis 29, verso 9. Assim vai dizer a palavra do Senhor. Jacó ainda conversava com eles. Vou explicar depois para os irmãos de quem o texto está falando. Quando Raquel chegou com o rebanho de seu pai, pois era pastora. Uma vez que Raquel era sua prima, filha de Labão, irmã de sua mãe, e as ovelhas pertenciam a seu tio Labão, Jacó foi até o poço, removeu a pedra que o cobria e deu de beber ao rebanho do seu tio. Então Jacó beijou Raquel e chorou em alta voz. Jacó beijou Raquel e chorou em alta voz. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã que o Senhor nos dá. Liberdade, ó Deus, de cultuar o Teu nome. Recebe, Senhor, cada louvor, cada, ó Pai amado, oração. Recebe tudo que está sendo feito aqui. O Senhor é o nosso convidado especial. E agora esse é o momento onde nós queremos aquietar a nossa alma, silenciar o nosso coração, tranquilizar a nossa mente para ouvir a Tua voz. É a Tua voz, Senhor, que gera transformação na nossa vida. É a Tua voz, ó Pai amado, que transforma o nosso caráter, a semelhança do caráter de Jesus Cristo de Nazaré. Então pedimos, Senhor, pela Tua graça, fala conosco nessa manhã. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Querido, Jacó havia fugido da sua casa, não é? Ele abandonou sua casa sem o amor de seu pai, tendo saudade da sua mãe, sendo odiado e ameaçado pelo seu irmão Esaú. Ele chega nesse local
Ele chega em Harã, na cidade onde seu tio Labão morava. E o contexto aqui, eu não li todo para não tomar muito tempo, mas deixo como tarefa de casa você ler o capítulo 29 por completo, você vai entender. Então ele chega num lugar ali onde tem um poço e que tem alguns pastores ali tomando conta dos rebanhos. E aí ele pergunta pelo seu tio, olha, vocês conhecem Labão? Eles falam, claro, a gente conhece sim, e olha só, ali tá vendo a filha de Labão, Raquel. E Raquel estava vindo para aquele lugar, para aquele poço, trazendo o rebanho de seu pai para que pudesse beber água. E aí Jacó, né, e o que ele faz? Ele tira a pedra pesada de cima do poço e ele dá a água para o rebanho do seu tio, né? E ali ele beija Raquel e chora, né? Um momento ali comovente, e a gente olha para isso assim, para tentar sondar ali e ver o que está acontecendo com a vida de Jacó. A gente percebe que ali a gente enxerga um homem com um sentimento de culpa. A gente vê um homem machucado, a gente vê um homem que está precisando de ajuda. Jacó aqui está carente, então ele, né? O que um homem carente, quando vê, um homem carente, solteiro, quando vê uma mulher bonita, o que ele faz, né? Ele se derrete, né? Se derreteu ali, né? O pessoal rindo, mas é sério. Ele se derreteu ali, né? Por Raquel e beijou a prima e quase já falou ali, ele não disse, tá, irmão? Não tá isso no texto, você é a mulher da minha vida, né? Assim, mais ou menos dizendo, olha, você é a solução de todos os meus problemas, e a gente vai ver que isso tá errado mais pra frente, que isso é uma furada. Enfim, o que o Lisânia Mouras, que é o autor do livro, que ele quer abordar é o seguinte, esse é o meu primeiro ponto da mensagem. Jacó deseja ser amado. Então Jacó, ele anseia ser amado. Ele beijou Raquel e chorou em alta voz. Então, irmãos, o acolhimento que Raquel dá a Jacó faz com que ele perceba que ele chegou num lugar seguro, um lugar onde não tem mais as ameaças de Esaú, um lugar onde ele pode ser amado. Ali parece que Jacó sente aquele alívio, ele imagina no seu coração que ele chegou num lugar onde a sua vida pode ser reconstruída. Então esse choro, ele mostra uma pessoa cheia de culpa, que na realidade está buscando valor, reconhecimento e amor. A gente olhando para a história lá, a origem de Jacó, a gente sabe que ele é o filho preterido, Isaac prefere Esaú, e esse choro, irmãos, é um choro de uma pessoa que já vem há tempo já com essa ausência de amor. E isso não justifica, mas de certa forma explica, né, de certa forma, aquilo que Jacó fez, enganando, né, o seu irmão e entrando nesse plano que foi bolado pela sua mãe. E essa palavra, né, de Gênesis 29:11, quando fala que Jacó chorou, a mesma palavra hebraica que vai ser usada alguns capítulos mais à frente, em Gênesis 45, para falar sobre o encontro de José, aliás, o reencontro de José com seus irmãos. José chora, e aí o texto sagrado usa essa mesma palavra, ou seja, é um choro que traz à tona uma profunda dor de alma. Irmãos, todo ser humano precisa ser amado. Todo ser humano precisa ser amado. Ninguém vive bem, ninguém tem uma vida saudável e próspera, ninguém encontra o seu propósito de vida se as suas emoções não estiverem bem, se essa pessoa não for amada. Todas as pessoas precisam de amor. Já tinha aquele filme, já que tem mais de, né, já mais ou menos já uns 70 anos atrás, né, como é que é o nome do filme? Os Brutos, né? Os Brutos também amam, né? Da década de 50, que vai falar sobre isso. Então, assim, por mais durão que seja a pessoa, ríspida, não, aquela pessoa muito séria, não dá muita abertura para relacionamento, para a gente se aproximar, mas independente disso, é uma pessoa que precisa ser amada. E a gente não vai ser um bom filho, a gente não vai ser um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, um bom cidadão, se a gente tiver com as nossas emoções doentes. E, queridos,
só o amor pode sarar isso. Só o amor pode curar as mazelas da nossa alma. Só o amor tem esse poder, porque o amor, irmãos, o amor é o próprio Deus. A palavra diz que Deus é amor, amém? Então, o amor, ele traz cura, ele traz restauração. O amor, ele traz perdão. O amor, ele aponta o propósito da nossa vida. O grande problema é que é a nossa maneira de manifestar amor. Por quê? Porque o nosso amor, ele é condicional. O amor humano, ele é parcial, ele é cheio de mácula. Entendeu? Então, quando, por exemplo, a gente olha para alguém como Jacó, a gente pensa assim, cara, como é que eu vou amar um cara desse? Como é que eu vou ajudar um cidadão desse? Como é que eu vou abençoar Jacó era um tranqueiro, irmãos. A realidade era essa. Então, a gente olha para uma situação dessa e a gente pensa assim, cara, não dá. Como que eu vou ajudar o cara que falou isso? Como é que eu vou amar o cara que fez aquilo? Então, o nosso amor, ele busca mérito nas pessoas. Então, a gente tem essa dificuldade. Por que eu vou ajudar? Traiu, enganou, mentiu. Tem um monte de falha de caráter. Só que a visão de Deus, irmãos, é diferente. E é essa visão, e é esse amor que a gente precisa buscar na nossa vida para se relacionar com as pessoas. Romanos capítulo 5, verso 8 vai ser projetado. Paulo vai dizer o seguinte, olha, mas Deus provou o seu amor por nós, para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Ou seja, Deus me amou na condição que eu estava. Ele não disse para mim, olha, Fábio, endireita a sua vida aí, conserta essas coisas, para de fazer esse monte de coisa errada, e depois você vem para conversar comigo. Depois eu penso em te aceitar como filho. Depois eu vou ver se eu te abençoo. Não é assim, irmãos. Não é dessa maneira. Deus me amou quando eu ainda era pecador. E apesar de continuar sendo pecador, hoje, glória a Deus, eu sou livre da condenação do pecado. Amém? Todos nós. Então, irmãos, essa pergunta eu vou até botar no roteiro de estudo do PGM, Por que a gente coloca tanta restrição, tanta barreira, tanta condição para amar as pessoas? Já pararam para pensar nisso? Por que a gente busca tanto o mérito na pessoa que precisa de ajuda? Não, eu vou ajudar fulano porque fulano é um líder, porque fulano fez isso, porque fulano fez aquilo outro. Vocês já pararam para pensar? Sempre quando a gente quer ajudar uma pessoa, a gente, mesmo que às vezes de forma inconsciente, a gente está buscando olhar para essa pessoa e achar mérito nela para aquilo que a gente vai fazer. Por que é assim? Será que Deus é assim, irmãos? Que Deus fala para a gente, olha, vem do jeito que você está. Vem para cá. Vem para perto de mim. Eu sei exatamente quem você é. Eu sei o que você fez. Aliás, eu sei ainda as atrapalhadas que você vai fazer. Eu sei o que você precisa. Mas venha até a mim. Porque eu sou amor. E no amor, irmãos, no amor há poder de Deus para transformar nossa vida. Amém? Então, o que Deus está tentando aqui, irmãos, é através do amor resgatar a vida de Jacó de tanta confusão. Não adianta, não adianta achar que vai ser diferente. É assim, não importa o quanto de abuso, violência, não importa quanta decepção ou ferida você tenha vivido. Se você se abrir ao amor de Deus, você vai ser curado, você vai ser restaurado. Enfim, Jacó precisava ser amado, mas Jacó queria amar também. E esse é o segundo ponto da minha mensagem. Jacó e o seu amor confuso. E aí a gente continua a leitura no capítulo 29, só que a partir do verso 14. O texto vai dizer assim, quando Jacó estava na casa de Labão, havia cerca de 1 mês, Labão lhe disse, você não deve trabalhar de graça para mim só porque somos parentes. Diga-me qual deve ser o seu salário. Labão tinha 2 filhas, a mais velha se chamava Lia e a mais nova Raquel. Os olhos de Lia eram sem brilho
Mas Raquel tinha bela aparência e rosto atraente. Visto que Jacó estava apaixonado por Raquel, disse a Labão: trabalharei para o Senhor por 7 anos se me der Raquel, sua filha mais nova, para ser minha esposa. Jacó está apaixonado, irmãos. E a paixão é algo muito perigoso, porque nos emburrece. A paixão tem esse poder de fazer o homem, a mulher, o ser humano ficar temporariamente burro. Os comentaristas, eles vão dizer sobre essa questão do dote, e eles dizem o seguinte: olha, naquela época, o dote que o homem deveria pagar, ou era costumeiro pagar, né, pela sua futura noiva, era algo equivalente, aproximado a 1 mês do salário, né, trabalho braçal, 1 mês de salário de um homem. E Jacó aqui, vocês percebem que ele, por iniciativa dele, ele diz: eu vou trabalhar por 7 anos. Então o cara tá afim mesmo da guria. Ou seja, a gente percebe que ele está determinado a ter Raquel. E então talvez, né? Talvez passe na cabeça dele: olha, vai que Labão não aceita aí eu trabalhar 1 mês, 2 meses, talvez 6 meses por Raquel. Então, na dúvida, eu vou trabalhar 7 anos, né? Então, eu vou lançar essa proposta irrecusável. Então, irmãos, a gente movido pela paixão, esse amor confuso, podemos dizer dessa maneira, a gente começa a tomar decisões irracionais. E pior do que isso, apaixonado, Jacó começa a colocar Deus em segundo plano. Por quê? Porque ele começa a olhar e ver em Raquel sua fonte de segurança, o lugar onde ele vai resgatar o seu propósito e encontrar significado para a sua vida. Seria como Jacó estivesse vendo Raquel como a sua redentora, como a única pessoa capaz de tirá-lo do fundo do poço, né, de todos os problemas que ele viveu na sua família no passado. Sendo bem direto aqui, Jacó fez de Raquel um ídolo. E isso é muito perigoso. Deus, irmãos, precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. Deus precisa ser a nossa prioridade 001. Vou falar uma coisa para vocês, homens e mulheres do Senhor aí que buscam um relacionamento, né? Você não precisa de um relacionamento amoroso para ser feliz e pleno. Posso ouvir um amém? Não precisa disso. A sua satisfação, o seu deleite em primeiro lugar, precisa estar no Senhor. Ele é a fonte primária, fundamental e indispensável, irmãos, da nossa alegria, do nosso prazer e da nossa felicidade. Não é uma pessoa. Então, assim, se essa é a sua jornada, descansa em Deus. Descansa em Deus, porque no momento certo, Deus vai trazer a pessoa certa para você. Enquanto isso não acontece, viva de forma a se tornar a sua melhor versão para a pessoa que vai chegar na sua vida. Jacó, o maior desejo dele era o quê? Era ser amado. Mas a gente só vai estar preparado, de fato, para um relacionamento quando a gente estiver consciente que um relacionamento, em primeiro lugar, não é para suprir as nossas carências, mas é para a gente abençoar outra pessoa. É para a gente fazer outra pessoa feliz. Então, enquanto a gente não conseguir enxergar essa carência na nossa vida, a gente vai continuar vivendo, buscando esse amor, essa aceitação, buscando suprir essa carência em pessoas, em coisas, em dinheiro, e ninguém pode fazer isso, irmãos. A não ser Deus, só Deus pode atender todas as nossas expectativas e necessidades. Jacó trabalhou, irmãos, 7 anos por isso. A nossa fonte de tudo que a gente precisa, irmãos, em nome do Senhor Jesus, é Deus. Amém? Terceiro lugar, irmãos, e aí Jacó trabalha por 7 anos, né?
te vê que Raquel se torna aquele ídolo, né? Aquele objetivo almejado. Jacó está obcecado por ter Raquel. Só que ele acaba casando com quem? Com Lia. Pois é. E aí, irmãos, Deus destrói o ídolo de Jacó. Jacó acaba sendo enganado, né? Jacó suou a camisa, o Raquel, e a gente sabe, a gente conhece a história, Labão entrega Lia. Aqui a gente vê na prática a lei da semeadura acontecendo. A gente vê no passado lá que Isaac, o pai de Jacó, sonhava abençoar Esaú, seu filho primogênito, mas foi enganado por Jacó. Agora aqui, Jacó deseja ter Raquel e é enganado por Labão e recebe Lia. Semeador, irmãos. O enganador agora sente a dor de ser enganado. O que Deus está fazendo? Deus, se utilizando dessa circunstância, Deus está destruindo no coração de Jacó um ídolo, Raquel. Mais ou menos o tema daquele livro, não sei se alguém aqui já leu, O Deus que Destrói Sonhos, do Rodrigo Bibo. É um livro muito bom, fala muito sobre essa questão aqui, né? Do Deus que frustra as nossas expectativas, do Deus que, por amor a nós, ele diz não. Então, se você não leu o livro, vale a pena, procure o Pastor Ivo, talvez ele até tenha aí na nossa livraria. Então, Deus ali, irmãos, ele acaba com tudo que Jacó alimentou por 7 anos. E ídolo, muitas vezes, a gente pensa que é uma imagem de escultura, né? Que ídolo é apenas uma estátua, mas, irmãos, ídolo é muito mais que isso. Ídolo pode ser qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer pensamento, qualquer projeto que está no lugar de Deus, que está acima de Deus na nossa vida. Isso é um ídolo. E aí, irmãos, Calvino tem uma frase que, enfim, atribuem a Calvino, né? Que ela é muito verdadeira, que diz o seguinte: olha, o coração humano, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Isso é assim, você pode perceber. Se você começar a se afastar um pouquinho de Deus, você vai destronar o Senhor do teu coração, com certeza, logo, logo, vai pular dentro desse trono um ídolo, que vai começar a mover você, vai começar a gerar ambições em você e vai começar a te levar para longe de Deus, e quando você menos perceber, você já pode estar distante do Senhor. Mas o que Deus quer, irmãos, para a nossa vida é nos libertar desse tipo de coisa. E tenha certeza que, se de fato nós entregarmos a nossa vida ao Senhor, Ele vai destruir os ídolos do nosso coração. Não tenha dúvida. Ao passo que a gente diz para o Senhor: olha, Senhor, eu te entrego a minha vida. Faz o que o Senhor quiser com a minha história. Pode ter certeza, no momento certo, Ele vai tirar da nossa vida, Ele vai impedir, enfim, Ele vai adiar qualquer coisa que, mesmo que a gente deseje muito, Ele vai tirar isso da nossa vida, porque é algo que pode roubar o nosso coração. Não tenha dúvida disso, irmãos. Isso traz dor, isso traz frustração, mas o Senhor precisa fazer isso. E aí, uma citação do autor, ele vai dizer: embora o pano de fundo do texto bíblico seja a experiência conjugal de Jacó e Lia, ilustra muito do que acontece na nossa vida. Construímos castelos, sonhamos com uma carreira de sucesso, trabalhamos duro para gerar uma empresa lucrativa e no topo desgastamos para construir uma família feliz. Mas no passado, no presente ou no futuro, muitas vezes, abre aspas, o autor, dormimos com Raquel e acordamos com Lia. O crucial é saber como atravessar esse momento de decepção e frustração. E, irmãos, Lia, por sua vez, também tinha seus anseios. Lia clama por algumas coisas. Lia está numa situação difícil, esse é o nosso ponto número 4. Lia percebe que ela foi entregue para Jacó, mas na realidade Jacó trabalhou arduamente pela sua irmã. E aí Lia olha para sua irmã
E o texto vai dizer isso, que Raquel era uma mulher bonita, era uma mulher atraente. E o texto vai falar que Lia era uma mulher de olhos sem brilhos, meigo. Então, assim, você já entendeu o que o texto está querendo dizer, né? Então, assim, Jacó, né? A gente não precisa ser tão direto, né? Então, Jacó bate o olho em Raquel e depois bate o olho em Lia e ele consegue ver a diferença e o texto deixa isso claro. Então, isso é difícil para Lia. Isso é difícil. Ela, dentro desse contexto, enxergando tudo isso, ela luta para conquistar o amor do seu marido. Ela clama por amor, irmãos. E a gente consegue ver isso, ter esse indício nos nomes que vão sendo colocados nos nomes das crianças, dos filhos de Jacó com Lia. Então, o primeiro nome é o quê? É Rúben. Veja, um filho. Qual é a mensagem que Lia está tentando transmitir a Jacó? Jacó, olha para mim. E aí nasce o segundo, Simeão, aquele que ouve. O que a mulher está tentando dizer para Jacó? Jacó, me escuta. Ou seja, são necessidades não supridas de Lia. E aí nasce o terceiro, Levi. E aí Levi o significado da palavra Levi tem aquela ideia de união, de afeto. Ou seja, é Lia dizendo para Jacó, Jacó, eu preciso do seu amor. 3 clamores, irmãos. 3 filhos. A mulher, ela queria ser vista, ouvida e amada. E ela não está errada. Toda mulher precisa ser vista, ouvida e amada. Isso é justo, isso é legítimo. Mas ela busca esse amor de Jacó da maneira errada. Nós somos assim às vezes, né? A gente busca para a nossa vida aquilo que é legítimo de uma forma ilegítima. A gente busca o lícito usando artifícios ilícitos, né? A gente busca algo que é legal, é moral, mas usando artifícios que não são corretos. E é isso que Lia está tentando fazer. Eu quero o meu marido, olha, eu estou te dando filhos. E, irmãos, ela não consegue enxergar que nenhum marido, irmãos, isso é para nós hoje, nenhum marido, nenhuma esposa é capaz de oferecer tudo aquilo que a gente precisa. Eu não sou capaz de dar à minha esposa tudo o que ela precisa como cônjuge e como mulher. Isso ela precisa buscar em Deus. Isso eu preciso buscar em Deus. Eu não posso lançar isso sobre a minha esposa, né? Você não pode, homem de Deus, lançar isso sobre a sua esposa. Mulher, você não pode lançar isso sobre o seu marido, porque ele não vai conseguir. Ela não vai conseguir, porque só Deus, ele é pleno e perfeito e é capaz de nos dar amor, de suprir aquilo que a gente precisa. E aí, paralelamente, a gente começa a ver também, eu não vou abordar muito a vida de Raquel, mas a gente começa a ver que Raquel também entra nessa mesma neura, nessa mesma competição. Tanto é que ela fala, Jacó, dai-me filhos ou morrerei. Eu não sei. Talvez ela não soubesse, mas infelizmente essa palavra foi meio que profética, porque de fato a gente vai ver, está lá mais ou menos em Gênesis 35, a gente vê que Raquel morre no parto. Ela morre no parto tendo quem? Benjamim. E aí, queridos, a gente vê que depois dos 3 filhos vem o 4º filho. E aí, nesse filho, parece que as coisas começam a mudar. Aí nasce Judá. E Judá significa louvor. E aí Lia diz assim, agora louvarei ao Senhor. Há como se fosse uma virada de chave ali, porque antes o alvo, né, de Lia era Jacó. Agora já começa a ser Deus. Ela está dizendo assim, olha, eu louvarei ao Senhor. Então, é como se com a chegada de Judá, ela entendesse que ela pode até ficar sem marido, mas ela não pode ficar sem Deus. É como se, de alguma forma, irmãos, Deus estivesse dizendo ao coração de Lia, olha, Lia, da sua descendência vai nascer o Salvador. E olha ali, esse Salvador, ele será um leão. Esse leão será o leão da tribo de Judá. Amém, irmãos? Então,
ali uma mudança de perspectiva, sabe? E aí quando a gente olha para o nome, para o significado do nome de Judá, a gente vê o poder do louvor. Por quê? Porque o louvor ele tem o poder de destronar os ídolos do nosso coração. E foi isso que aconteceu com Lia. Quem louva, irmãos, coloca o Senhor em primeiro lugar. E quando o Senhor está em primeiro lugar, todas as nossas demais prioridades vão sendo ajustadas. O louvor tem o poder de nos fortalecer. O louvor quebra as cadeias da nossa alma. O louvor tem o poder de sarar o nosso coração, curar as nossas feridas. O louvor, irmãos, nos restaura e nos fortalece e nos cura de todo tipo de abandono, rejeição, violência, enfim, do que a vida tenha feito conosco. Lia se abriu ao amor de Deus. Ela entendeu a lição. Amém? E para terminar, irmãos, minha palavra, eu deixo mais uma citação do autor e ele vai dizer mais ou menos assim sobre essa situação. Deus toma a rejeitada, ele está falando sobre Lia, e a faz sentir-se amada por ele. Deus toma pela mão a feia, quem está chamando a mulher de feia não sou eu, e a de olhos caídos, e lhe concede a experiência mais significativa e bela que ela poderia ter, descobrir que aquilo de que ela mais precisava não vinha do marido, mas do próprio Deus. Deus, a acolheu, deu-lhe filhos, mas acima de tudo abriu-lhe a mente a fim de perceber que o seu verdadeiro Deus era Javé e não Jacó. Ao reconhecer que o amor tão desejado não viria do fruto de sua estratégia para conquistar o marido, mas de Deus, Lia viu-se redimida. Ela poderia até viver sem o marido, mas não sem Deus. Por isso, ao nascer Judá, Lia disse: agora louvarei o Senhor. Irmãos, é o louvor do Senhor, é louvar o Senhor, é atrair a presença dEle que vai destronar todos os ídolos do nosso coração. A gente não precisa ficar obcecado em buscar nas pessoas aquilo que só Deus pode dar. Deus precisa, irmãos, ser urgente a nossa fonte primária, indispensável, fundamental de prazer, de deleite. Deleite-se no Senhor, irmãos. Deleite-se no Senhor, porque Ele tem o poder, através do seu amor, de curar toda ferida da nossa alma. Em nome de Jesus, amém? Convido você a fechar os seus olhos, mesmo assentado, mas com o coração reverente ao Senhor. Vamos orar. Pai, eu te agradeço, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que conduz a nossa história. Mesmo diante, Senhor, de tanta imperfeição, Pai, mesmo diante de tanta burrada que a gente faz na nossa vida, o Senhor vai sempre com a sua graça buscando nos resgatar, buscando nos trazer restauração, buscando, ó Pai amado, nos trazer de volta para os teus caminhos. Jacó chega na casa, ó Pai amado, do seu tio, desiludido, perdido, solitário, cheio de culpa. E ali é mais uma fase do processo de restauração que o Senhor tinha para fazer na vida de Jacó. E não somente na vida de Jacó, mas na vida de Lia, na vida de Raquel, porque o Senhor é um Deus que não opera apenas no individual, mas o Senhor opera no coletivo. O Senhor opera, ó Pai amado, não apenas na minha vida, mas na minha família. O Senhor opera não apenas na minha família, mas na minha igreja. E o Senhor, ó Pai amado, está agindo, ó Deus, na nossa história, na nossa comunidade. E quanto mais liberdade nós dermos para o Senhor, mais o Senhor vai agir em nosso meio e mais, ó Pai amado, o nosso propósito de vida será cumprido para a Tua honra e para a Tua glória. Muito obrigado, Pai, por essa palavra. Tira do nosso coração, Senhor, todo ídolo. Como Calvino disse, Pai, como nós temos facilidade de fabricar ídolos no nosso coração. Tira da nossa vida, Pai, do nosso coração, tudo que tem tomado o lugar do Senhor. Seja a nossa esposa, seja o nosso marido, seja os nossos filhos, seja a igreja, Pai, seja o ministério. Tira da nossa vida tudo aquilo que está sentado no trono, que só o Senhor, o Rei da Glória, pode se assentar.
e em nome, ó Pai amado, de Jesus, nome que é sobre todo nome, que nós oramos e te agradecemos nessa manhã. Amém e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, queridos.